E aí pessoal, tudo bom? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma transição aí para o livro de Atos. Eu não queria chegar lá no livro de Atos sem antes explicar um pouquinho para vocês sobre essa idolatria da razão, né? Sobre esse salto de fé, tá bom? E aí eu vou ler aqui um trecho de um livrinho, mostrar esse livro aqui para vocês, vou ler esse livro e em seguida a gente vai comentar um pouco a respeito dessa ideia de razão, né? De racionalismo. Porque quando a gente chegar lá no livro de Atos, a gente vai ver que os milagres, né, feitos pelo Espírito Santo, essa nossa ideia de razão e tudo, como ela foi alterada, como ela foi modificada aí durante o tempo, né? E aí a gente precisa ter realmente ideia do que Jesus foi realmente um evento, não é um evento histórico. Jesus foi um evento no tempo e no espaço, a ressurreição de Jesus. E aí a gente com a nossa razão às vezes não consegue perceber e entender isso aí. E para isso a gente precisa dar essa introduçãozinha aqui, falar um pouco sobre essa questão da idolatria da razão, tá bom? E eu queria falar para vocês, vou mostrar aqui, falar um pouquinho desse livro aqui, ó. Vou ler aqui dois trechos desse livro que mostra aqui sobre essa idolatria em posturas intelectuais, tá legal? Então deixa eu só dar uma lida aqui. Ah, mas antes eu queria pedir para vocês, né, que se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho aí, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar também os vídeos, tá bom? Para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá legal? Então vamos lá. Em posturas intelectuais, eu vou dar uma lida aqui no comecinho aqui. Do que é que se trata esse livro, né? Esse livro foi escrito por dois cientistas lá que eles perceberam, inclusive é o subtítulo aqui do livro, não sei se dá para vocês verem, ele fala sobre o abuso das ciências pelos filósofos pós-modernos, tá bom? Eu vou explicar aqui o que é. O próprio livro explica aqui quando a gente lê aqui na página 9. O livro originou-se da farsa e agora famosa publicação na revista americana de estudos culturais, Social Test. Por um de nós, de um artigo satírico, cheio de citações sem sentidos, sobre física e matemática proferidas por proeminentes intelectuais franceses e americanos. Então esses autores aqui, um deles, na verdade, ele escreveu uma sátira, escreveu um texto cheio de sátira, e esse texto acabou sendo aceito por uma revista conceituada, uma revista científica americana, essa Social Test, e eles depois que eles ficaram até surpresos, né, com essa publicação, porque realmente era uma sátira, e eles resolveram escrever o livro a partir desse evento. Então, inclusive é conhecido como Caso Sokal, né, que é dos autores desse livro aqui, tá bom? E aí só para vocês terem ideia, olha só o título do artigo deles, né? Transgredindo as fronteiras em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica. Então o autor desse texto aqui, ele fez uma sátira colocando várias citações, inclusive citações autênticas, né, sobre física e matemática, só que completamente fora do contexto e cheio de palavras rebuscadas, né, palavras bonitas, e eles aplicaram esse texto para uma revista científica e foi aceito o texto. Eles ficaram surpresos, como eu já falei, com a publicação desse texto, desse artigo numa revista científica, tá bom? Mas aí a gente vai aqui fiz até um esqueminha aqui, vamos aqui para a tela, vamos iniciar aqui, mostrando a tela para vocês, sobre o que esse autor, tem um autor que fala bastante sobre isso aí, que é Francis Schaeffer também, que ele fala desse salto de fé, né? Então só um minutinho, vou colocar aqui. Pronto, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, mais ou menos para tentar explicar aqui do que é que ele estava falando, né? Bem, aqui essas linhas aqui como se fossem assim marcos na história em que a humanidade ela foi crescendo no seu conhecimento, né? Na sua cultura, na busca pelo conhecimento e tudo. Então, digamos aqui a Renascença, né? Tem a Revolução Francesa também, e aí teve a década de 20, não, o século 20, né? Século 19, século 20, que teve muito crescimento nessa área das ciências, né, da razão. Mas aí quem fala isso é Francis Schaeffer, Verdadeira Espiritualidade, ele tem vários livros escritos, Verdadeira Espiritualidade, tem A Morte da Razão também, é outro livro, e ele fala desse conceito aqui do salto de fé. Então o que é que acontece? Chegou aqui na década de 70, mais ou menos, lá naquele movimento americano, né, no movimento hippie lá,
em 1968, por ali, que as pessoas começaram ali naquele momento a menosprezar realmente já vinham menosprezando há muito tempo, mas ali foi realmente o salto de fé, né? Que as pessoas diziam que era apenas curtição, a vida e tudo, então eles tinham que dar esse salto de fé diante de uma linha do desespero. Esse conceito de linha de desespero também ele fala nos livros dele, que diante do desespero, da falta de esperança, né, da falta de esperança que as pessoas passaram a ter no mundo e tudo com as guerras, Segunda Guerra Mundial, eles viram que aquela filosofia toda aquela ciência, ela não foi capaz de parar a maldade do ser humano. E aí, diante dessa linha do desespero, muitas pessoas, inclusive denominações religiosas também, resolveram dar esse salto de fé e acabaram caindo num certo misticismo, né? Misticismo, inclusive, às vezes católico, evangélico também. Esse misticismo não necessariamente das ciências orientais, né, daquelas religiões orientais, mas o Ocidente acabou caindo muito nesse misticismo. E aí eles esqueceram simplesmente de um fato, de um evento real, né? um evento que aconteceu no tempo e no espaço, que foi justamente Jesus ressurreto, né? Jesus ressuscitou. E aí por isso que eu trouxe essa citação desse livrinho, que fala justamente desse filósofo pós-moderno, né? Esse filósofo pós-moderno que ele deu esse salto aqui de fé e acaba trazendo o misticismo para dentro da ciência. Basta usar vários termos, né? Termos científicos, termos bonitos da matemática para parecer que tem razão, da física. E aí a gente vê isso também bastante na economia, né? Daquele homem racional, né? Da racionalidade do mercado. O mercado é racional e a gente pode se questionar desde quando o homem é racional. Basta quem entende de marketing sabe, né? Basta alguns gatilhos mentais aí para fazer com que a pessoa saia comprando e gastando o seu dinheiro, tá bom? E aí, diante desse contexto aqui, que eu quero mostrar também aqui, como que a gente vai passar lá pro livro de Atos, né? Então aqui vou mostrar aqui para vocês, como lá em Lucas 24, no finalzinho, ocorre essa transição, né? Lucas ele escreveu também o livro de Atos. Então como é que foi essa transição? Do livro dele, do último capítulo de Lucas para o início do livro de Atos. Ele fala aqui em Lucas 24 justamente essa questão de Jesus ressuscitado, né? E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E o Pentecoste, né, o dia de Pentecoste aconteceu justamente na festa lá das colheitas lá do povo de Jerusalém, e que esse arrependimento, né, seria pregado a todas as nações a partir de Jerusalém. Então ele continua, né? Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, ou seja, da presença do Espírito Santo, da própria vinda do Espírito Santo, né? Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Ok? Então esses eventos assim, a gente percebe que o sobrenatural de Deus, né, que a ciência não consegue entender, e que Paulo inclusive fala nas cartas dele, né, dessa razão, né, que assim, cauterizou a mente do ser humano, né? Realmente a gente vê durante a história aí pela a cauterização da mente por conta dessa racionalidade, né? Racionalidade ao extremo, como a gente já falou aqui. E então eles o abandonaram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Desculpa, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com muita alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então eles passaram a ficar esperando aqui durante os 50 dias, né, o tempo da Páscoa, entre a Páscoa e o Pentecoste. E lá em Pentecoste, que a gente vai ver no início do livro de Atos, que Lucas também escreveu o livro de Atos, tá bom? E nós vamos passar no próximo vídeo a falar sobre a ação do Espírito Santo no livro de Atos, que ele é essencialmente sobre é o livro do Espírito Santo, né, da ação do Espírito Santo. Ok? Então assim, esse vídeo hoje foi só para fazer essa transição, mostrando para vocês aí que dessa racionalidade, dessa idolatria pela razão, né, e esse salto de fé que a cultura, que o mundo ocidental acabou
passando por esse salto de fé e chegando a um misticismo aí, até mesmo às vezes nas próprias igrejas cristãs, né, que às vezes utilizam de um certo misticismo, muitas vezes, tá bom? Mas a gente tem que lembrar de Cristo ressurreto, né? E é em Atos que a gente vai continuar a ver aí as ações milagrosas do Espírito Santo, tá bom? Então é isso, pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, né, comentem, deem o like, tá bom? E mais uma vez, um abraço e fiquem com Deus. Até mais, até o próximo vídeo.